Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor da ABRedes. Nós vamos falar hoje aqui para vocês sobre endereçamento IPv4 e também sobre endereçamento IPv6, que são os módulos 11 e 12 do CCNA Introduction to Networks, ou Introdução às Redes. Bom, o que a gente vai ver nesse módulo aqui do IPv4, né? A estrutura do endereço, os endereços de destino unicast, broadcast, multicast, os tipos de endereço IPv4, vamos falar um pouquinho também sobre segmentação de rede, bem como subrede IPv4, /16, /8 e também a subredes para atender a requisitos, além de VLSM e, finalmente, projeto estruturado. Coisa beça, né? Vamos lá. Estrutura do endereço IPv4. O endereço IPv4 nada mais é do que um número binário de 32 bits. Isso é um endereço IPv4. Então, nós representamos esse endereço por números decimais separados por pontos. No entanto, na verdade, este endereço é um número binário. E esse endereço tem duas partes. Uma parte que chamamos de parte de rede e outra parte que chamamos de parte de host. Tá? De maneira bem resumida falando, quando você tem uma rede de computadores, todos os computadores desta mesma rede possuem parte de rede iguais. E o que varia de um computador para outro? A parte de host. Neste exemplo aqui, digamos que eu tenho uma rede de computadores nesta rede. Todos eles vão começar com 192.168.10. Só que eu vou ter um computador, 192.168.10.1, depois um outro, 192.168.10.10, depois um outro, 192.168.10.100 e assim por diante. Tá? E aí vem a pergunta, né? Será que todo endereço IP é assim? Ou seja, 3 numerozinhos para a parte de rede e um numerozinho para a parte de host? A resposta é não. Nós temos aqui essa linha que divide o que é parte de rede e o que é parte de host, podendo variar. Ou seja, eu posso andar para a esquerda, eu posso andar para a direita, de modo a ter o número de bits que eu quiser aqui na parte de rede e o número de bits que eu quiser aqui, consequentemente, na parte de host. Por exemplo, neste caso aqui, deste desenho, eu tenho 24 bits aqui na parte de rede. Logo, este endereço IP é 192.168.10.10/24. E eu posso, por exemplo, andar um bit para cá. Aí vai passar a ser um /23. Como eu posso andar um bit para a direita? Vai passar a ser um /25. Mas eu posso ter qualquer barra, /0, /1, /2, /3, até /32, que são 32 bits. Então, essa linha divisória eu posso colocá-la aonde eu quiser. E aonde eu a ponho é justamente a máscara de subrede. Máscara de subrede é que vai determinar onde está essa linha. A máscara de subrede sempre acompanha um endereço IP, ou seja, quando eu informo o endereço IP, eu informo também a máscara de subrede. A máscara de subrede também é um número binário, da mesma forma são 32 bits. E a regra é clara. Toda vez que eu tenho na máscara um bit 1, vai corresponder à parte de rede. E toda vez que eu tenho na máscara um bit 0, vai corresponder à parte de host. Então, como a gente colocou aqui, olha, sempre a máscara de subrede vai ser uma sequência de 1s seguido de uma sequência de zeros. E aqui vem se explicando justamente essa questão do onde está batendo 1 é a parte de rede e onde está batendo 0 é a parte de host.
As máscaras, portanto, elas podem ser o quê? Elas podem ser representadas por um prefixo ou comprimento de prefixo, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, essa máscara que nós trabalhamos agora, 255, 255, 2550, ela é a mesma coisa que 24 uns seguido de 8 zeros. Portanto, isso vai ser um barra 24. E assim pode ter barra 8, barra 16, barra 25, 26, 28, 30. Pode ter o barra que eu quiser, tá? De 0 a 32. Uma coisa que nós fizemos no olhômetro aqui, ou seja, bate tudo que é 1, dá a parte de rede, e bate tudo que é 0, dá a parte de host, ela é concretizada aqui através de uma operação lógica E, ou AND. Essa operação lógica AND, ela é feita dentro do roteador, para quando ele recebe um pacote com determinado endereço IP, determinar qual é a parte de rede daquele pacote, que é o que interessa para ele para rotear, tá bom? Como é que ele faz isso? Ele faz uma operação E, tá? Uma operação E é muito simples. Quando eu tenho 1 e 1, vai dar 1. Qualquer outra combinação dá 0. Então, por exemplo, 1 e 1 dá 1. 1 e 0 dá 0. 0 e 1 dá 0. 0 e 0 dá 0. Então, a única maneira de dar 1 é quando eu faço 1 e 1. Tá? Desta forma, quando eu faço uma operação lógica da parte do endereço IP com a máscara, na verdade, o que eu vou obter? Eu vou ter exatamente igual a parte de rede, quando eu faço essa operação e vou zerar a parte de host. Tá? Quando eu faço isso, quando eu faço essa operação lógica E, eu obtenho um endereço muito especial, que é eu obter um endereço que tem a parte de rede idêntica e zerar a parte de host. Isso a gente chama de endereço de rede. Tá? Então, se eu pego qualquer endereço IP e zero a parte de rede, e zero a parte de host, eu obtenho um endereço de rede. Tá? Um endereço de rede, então, é o próprio endereço IP com a parte de host zerada, ok? Aqui tem um videozinho falando justamente sobre endereços de broadcast, primeiro endereço que se usa, último endereço que se usa, endereço de rede. Tá? O que vem a ser isso? Tá? O endereço de rede nós já falamos, que é aquele que a gente pega o endereço IP e zera a parte de host. Já o endereço de broadcast é aquele endereço que a gente põe tudo 1 na parte de host. Tá? De modo que, gente, numa rede, os computadores que estão numa rede, elas podem obter endereços IP numa determinada faixa, que vai desde o endereço de rede mais 1 até o endereço de broadcast menos 1. Vamos tentar entender isso melhor. Digamos que eu tenho um barra 24 aqui. E o endereço de rede é 192.168.10.0. Esse é o endereço de rede. Daí, eu posso ter para todos os hosts ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, até ponto 254. Quando eu chegar no ponto 255, esse endereço é o endereço de broadcast. Então, o último endereço é broadcast, o primeiro endereço é o endereço de rede, e todos que estão entre um e outro podem endereçar computadores. Agora, um computador na rede não pode ter um endereço IP que é igual ao endereço de rede. Ou seja, se eu tentar botar esse endereço IP 192.168.10.0 em qualquer computador, vai dar um erro. Se eu quiser colocar 192.168.10.255 em qualquer computador, vai dar também erro. Ok? Então, aqui ele vem explicando isso. Tá? Um exercício e um teste para você verificar os seus conhecimentos. É importante que vocês pausem a gravação agora e façam esses exercícios, ok? Vamos lá. O que é um endereço unicast? Nós já vimos isso, o endereço unicast, quando a gente viu lá a camada 2. Né?
endereço unicast, broadcast e multicast. A mesma coisa vai acontecer aqui na camada 3. Então a gente tem o endereço IP, que é o endereço de unicast, onde eu vou me comunicar de um computador para um computador, ou de um host para um host. Já o endereço de broadcast é aquele pacote que sai de um host e vai para todos os hosts da rede. Esse é o broadcast. E o multicast é aquele que vai de um para vários. Okay? Então, se eu faço... Lembra aquela nossa rede 92.168.1.0? Se eu faço um ping, o 92.168.1.255, que nem eu fiz aqui em cima, eu vou ter um ping para todos os computadores da rede, porque eu mandei para o endereço de destino broadcast. Tá certo? O endereço 255.255.255.255 também é um endereço de broadcast. Ok? O multicast já é um endereço cujo destino pode começar desde 224 até 239, tá certo? E vai atingir apenas alguns elementos que participam do multicast, ok? Uma atividadezinha aqui que eu aconselho vocês fazerem também, bastante legal. Tá? Vamos partir agora para explicar o que são os endereços IPv4 públicos e privados. De maneira assim bem simples, um endereço IPv4 público é aquele que pode circular na internet. E o privado é aquele que eu tenho que manter restrito à minha rede. Tá? O que eu ganho com o endereço privado? Eu ganho o seguinte, ó, como o endereço é meu, da minha rede, eu posso aqui na minha casa usar qualquer um desses endereços privados aqui e você na sua casa usar os mesmos endereços privados. Então com isso eu vou ganhar a possibilidade de economizar endereço IPv4, que são os endereços IPv4 públicos. É para isso que se usam os endereços privados. Quais são esses endereços privados? Isso é dado pela RFC 1918. Né? Nunca vão pedir na prova para você decorar o número de RFC, tá bom? Exceto essa. Essa você tem que saber de cor. RFC 1918. RFC que determina esses endereços IPs aqui, que eles são privados. Que endereços são esses? Endereço que começa com 10, endereço que começa com 172.16 vai até 172.31, e endereço que começa com 92168. Então são essas três faixas de endereço que são chamados endereço privado. Pode usar na sua casa à vontade, que não vai conflitar com nenhum outro endereço. Eu posso usar na minha casa, você pode usar na sua casa, a fulana pode usar na casa dela, o fulano pode usar na casa dele, sem problema nenhum, o mesmo endereço, porque são privados. Okay? Agora, se esses endereços IP são privados, como é que eu consigo estar acessando a internet agora? Né? Se o meu endereço IP ele não vai para a internet, como é que eu acesso? Por quê? Porque existe o que a gente chama de Network Address Translation, ou abreviado por NAT. O que é o NAT? O NAT justamente transforma esse meu endereço IP, ele traduz esse meu endereço IP para um endereço IP válido, para um endereço IP público. Tá? Quem faz isso? O roteador. Então o roteador recebe pacotes de um endereço privado, traduz, entrega para a internet endereço público. Quando o pacote retorna, ele recebe ele como público e traduz para o endereço privado. E o NAT faz uma coisa muito legal também. Ele consegue, associado ao número de porta, que é lá da camada de cima, ele se associa ao número de porta para poder pegar vários computadores com diferentes endereços IP aqui e entregar para a internet com um endereço só. Desta forma, o seu provedor, ele te dá um endereço público apenas e você em casa pode usar um monte de endereços privados, certo?
Então o NAT faz isso também. Economia de endereço público. Ok? Muito bem. Mais uma atividadezinha, né? Vamos lá. Além do endereço público, endereço privado, o que a gente tem? A gente também tem certos endereços IPs que não podem ser usados nem na internet e nem em casa, tá certo? Quais são eles? Ó, 127.000/8, tá? Ou seja, vai desde 127.000 até 127.255.255.254, tá? Desde 1 até 4. Na verdade, esse endereço IP é usado pela máquina, mas eu não tenho como configurar ele, porque esse endereço IP é um endereço de loopback. Se você der um ping para ele, a sua própria máquina vai estar respondendo para você. Não sai da sua máquina, fica dentro. Tá certo? É uma maneira de testar para ver se a pilha de protocolos está funcionando ok. Então, endereço de loopback. Próximo. Além dele, tem vários outros que a gente vai ver depois. Tem um aqui, ó. O 169.254.00. O que é isso, né? Toda vez que uma máquina ela pergunta por um servidor DHCP, ou seja, eu entro numa rede. A primeira coisa que o computador pergunta quando entra numa rede é: existe algum servidor para me dar um endereço IP aí? Ele pergunta a rede toda em broadcast, né? E aí, se ninguém responder a ele após insistentes perguntas, ele mesmo se autodá um endereço IP, para ele poder se comunicar, certo? E sempre esse endereço IP é dado com esse início aqui, ó, 169.254. Então, se por acaso você der um ipconfig e olhar lá que está 169.254 na sua máquina, certamente a sua rede ela está fora, está fora do alcance de algum servidor DHCP, ou seja, não alcançou o servidor DHCP. Tá? Esse endereço é chamado carinhosamente de endereço APIPA, tá? E é automaticamente alocado pelo próprio sistema operacional. Tá? Muito bem. Endereço classful. A gente chama de legado por quê? Porque não se usa mais a classificação de endereços IP. Mas antigamente se usava. Quando foi criado o protocolo TCP/IP, foi criado pensando que só se iria usar essas classes aí. Tá? Que classes são essas? Classe A, classe B e classe C. Tá? O que é um endereço classe A? Um endereço classe A é todo aquele que começa com 0 e acaba em 127. O que é um endereço classe B? É aquele que começa com 128 e acaba com 191. E quando eu digo começa e acaba, é o seguinte: de 0, pode ser 0, 1, 2, 3 até 127. Esse aqui, 128, 129, 130 até 191, todos eles são classe B. E classe C começa em 192 e tem o primeiro octeto até 223. Então esses são classe A, classe B, classe C. Uma coisa muito interessante também nessa classificação é o seguinte: todos os endereços de classe A obrigatoriamente têm uma máscara /8. E todos os endereços de classe B têm uma máscara /16. E todos os endereços de classe C têm uma máscara /24. Ou seja, gente, no mundo classful, que é o mundo antigo, bastava eu dizer o endereço IP que eu já consequentemente sabia qual seria a máscara. É porque ele vai estar numa classe ou em outra classe. Tudo bem? E aqui está mais ou menos um gráficozinho do que o endereço de classe A pode ter de número de hosts. Como ele é um /8, ele pode ter um montão de hosts, né? O classe B e classe C, tá? O que acontece aqui, gente? A gente tem uma classe D e E também aqui que a gente já vai mostrar o que é isso. Tá? Mas o fato é o seguinte: o classful a gente não usa mais hoje. É uma necessidade imensa de você usar qualquer endereço com qualquer máscara. Tá? Então você não tem mais esse mundo classful, ok? Rapidamente, o que era a classe D? A classe D era a classe de endereços aí que a gente usa em multicast, era chamado de classe D. Tá? Hoje em dia a gente ainda usa esses endereços para multicast, tá bom? Mas não chama de classe D mais, ok? E a classe E, olha só, foi dada ao luxo dessa classe E não ser usada para nada, só para experiências. Ou seja, é um bloco de endereços que a gente não pode usar, tá? De 240 até o final, ok?
Beleza? Quando a gente fala de endereços públicos, ou seja, você quer ter um endereço IP com presença na internet, não é assim tão fácil. Você precisa pedir autorização. Então tem uma entidade, no caso do Brasil, o registro.br, que vai te autorizar a usar aquele endereço IP na internet. Tá? E assim como tem no Brasil, tem no mundo inteiro. Sendo que o IANA é a raiz de tudo. O IANA fica localizado nos Estados Unidos, por acaso, mas é o que rege a distribuição de endereço IP no mundo inteiro. Não só endereço IP, outras questões também. Ela também distribui, tá certo? Mas o IANA tem para ajudar ela uma estrutura hierárquica formada dos registros de internet, chamado RIRs, tá? Que são mostrados na figura, que são regionais. América do Norte, América Latina, África, aqui um pedaço da Ásia e mais aqui o RIP, tá certo? Então, essas são as entidades que distribuem os endereços IP. Mais uma atividadezinha para ver qual é o endereço público e o endereço privado e mais uns testes. Dão uma pausa na gravação e façam esse exercício, ok? Avançando aqui, né? Domínios de broadcast, isso aqui está errada a tradução, tá? Domínios de broadcast e segmentação, ok? O que é um domínio de broadcast? Um domínio de broadcast é todo conjunto de rede, tanto de dispositivo final como dispositivo intermediário, limitado por uma interface de roteador. Tá? Então, é o roteador que vai limitar um domínio de broadcast e outro domínio de broadcast aqui. Então, cada interface do roteador vai estar ligada num domínio de broadcast. Tá? De modo que os dispositivos intermediários que a gente tem dentro do domínio de broadcast, funcionando aqui atravessado por dados, né, vão ser os switches, os hubs, né? Tá? O problema é o seguinte, quando eu tenho um domínio de broadcast muito grande, tá, eu vou ter muito broadcast circulando na rede. Por exemplo, se eu tiver 400 usuários aqui, né? E aí eu vou tornar o quê? Ineficaz esse meio, porque esse meio vai estar circulando muito pacote à toa, tá certo? Então é interessante que eu tenha domínios de broadcast pequenos. Para isso, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um roteador à minha rede, que vai dividir esses 400 usuários, por exemplo, 200 para um lado, 200 para o outro. Cada um numa interface, tá certo? Então, são várias as razões para a gente segmentar em rede. A primeira delas é evitar domínios de broadcast muito grandes, né? Segundo, a gente pode organizar a nossa rede por localização. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, nos andares 1 a 3, uma rede. Ou no andar 1, uma rede, no andar 2, uma rede, no andar 3, uma rede, etc. Tá? Ou a gente pode segmentar por função. Eu tenho a rede da administração, a rede dos alunos, a rede dos recursos humanos. Ou mesmo por dispositivo. Eu tenho a rede dos equipamentos wireless, eu tenho uma rede só para servidores, eu tenho uma rede para as impressoras. Ou mesmo posso usar uma mistura dessas três coisas. Tá certo? Ok, aqui mais um teste. Muito bem, vamos dividir uma rede em sub-redes. Tá? Para isso, a gente tem que entender quais são as redes bem conhecidas. As redes bem conhecidas são aquelas classful, /8, /16 e /24. Certo? Essas redes bem conhecidas, elas vão ter, por exemplo, um /8, ele tem tanto bit de host, tá? Tem 24 bits de host, que ele pode endereçar lá, 16 milhões de hosts numa rede só. Já um /16 pode colocar 65 mil hosts lá dentro, e um /24, cada um deles, 254 hosts. Essa tabelinha é bastante interessante, né? Mas o mais legal é a gente ver que esses são domínios bem conhecidos, que com essa máscara aqui eu sei, né, quem são os uns, quem são os zeros. Tá? Dividir uma rede usando esses domínios bem conhecidos é muito fácil. Por exemplo, eu posso dividir uma rede /8 em 256 redes /16. Para isso, como é que eu faço? Eu vou mudando esse númerozinho aqui, ó. Por exemplo, digamos que eu tenho a rede 10.0.0.0/8. Eu quero dividir em 256 redes, cada uma delas sendo /16. Para isso, basta atuar nesse númerozinho aqui, ó.
Eu tenho 10/0 com uma rede 0, 10/1 com uma rede 1, 10/2 e assim por diante, até o 10 ponto, né? 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, até o 10.255. Aí eu tenho 256 redes diferentes. Tá certo? Ou seja, eu dividi a minha rede /8 em até 256/16. No mundo Classiful, fazíamos assim. E era muito fácil, porque não tinha cálculo binário. Se eu quero, eu posso também dividir 1/16 em vários /24, em até 256/24, usando o mesmo critério. Só que em vez de eu atuar nesse segundo octeto, eu vou atuar no terceiro octeto. Certo? Aqui ele faz uma jogada de pegar 1/8 e ver todos os /24 possíveis. Tá? Aqui ele separou aqui em colunas, né? Você tem aqueles que são 10/0, 10/1 e 10/2, como nós havíamos visto diferentes. Por exemplo, e dentro do 10/0, eu posso variar esse aqui, 256 vezes. Então, são 10/0, 10/1, 10/2, até 10/255, tá certo? Então, esse é 256 possibilidades aqui. Então, de modo que, como de /16 para /24 eu tenho 256 possibilidades, e de /8 para /16 eu também tenho 256 possibilidades, quando eu vou passar direto do /8 para o /24, eu vou obter 256 vezes 256 possibilidades, que é 65.000 possibilidades diferentes. Ok? Bom, agora, nós já vimos que no mundo Classiful é muito fácil dividir a rede. Basta alterar o númerozinho decimal, não preciso cálculo binário nem nada. Né? Agora, se eu tenho, por exemplo, um /24 e quero subdividir esse /24, aí eu vou ter que ir para o binário. Eu vou ter que ir para o cálculo binário. Mas a regra geral é muito simples. Toda vez que eu aumento em uma unidade, eu divido a rede ao meio. Exemplo. Se eu quero dividir a rede /24 em duas subredes, como é que eu faço? Eu faço duas subredes, cada uma delas /25. Eu sei que o /24 ele tem um endereço IP que vai de 0 até 255. Então, eu vou ter um dos /25 indo de 0 até 128, e o próximo /25 indo até 127, e o próximo /25 indo do 128 até o 255. Tá certo? Da mesma forma, se eu quero ter um /24 e dividir em 4 subredes, eu vou usar 4 subredes, cada uma delas /26, indo de 64 em 64. De novo, o tamanho de um /24 é 256. Quero dividir por 8. Eu uso um /27. Cada um dos 8 vai ter 32 endereços. Por quê? Porque eu sei que 32 vezes 8 vai dar o quê? Os 256 do /24. É assim que a gente subdivide. Tá? Cada vez que eu aumento uma unidade, eu divido em 2. Isso vale para qualquer um, tá? Por exemplo, se eu tenho um /28, eu quero dividir em duas subredes do /28, são 2 /29. Se eu tenho um /12 e quero dividir em duas subredes, eu vou usar /13, porque é um a mais. Se eu quero dividir em 4, eu vou usar 2 a mais. Se eu quero dividir em 8, eu vou usar 3 a mais. E assim por diante. Tá? É assim que funciona. Mais um videozinho aqui que vale a pena assistir. Vai falar sobre a máscara de subrede, sobre as subredes, tá? E muito importante, pausa a gravação. Abra esse Packet Tracer e resolva esse Packet Tracer sobre subredes. Você só aprende CCNA se você faz Packet Tracer. Se você não faz Packet Tracer, você não vai aprender nunca CCNA. Então, abre o exercício e faz. Ok? Continuando, né? Aqui, como a gente comentou anteriormente, pegando um /16 e dividindo, mesma coisa, gente. Não tem diferença, tá? Eu quero dividir um /16 em duas redes.
eu vou usar o barra 17. Ah, mas eu quero dividir em 4, dividir em 8 e assim por diante. Tá certo? Dividir em 2, dividir em 4, em 8, 16, vai sempre dobrando, né? Eu posso dizer, se dividir, se eu pego um barra 16, quantos barra 30 eu vou ter? Eu vou ter 16.000 barra 30. Tá certo? Agora, uma coisa interessante que ele coloca aqui ao lado, né? É quantos computadores eu vou colocar em cada subrede dessa que eu dividi, né? É basicamente quantos computadores cabem num barra 17. Né? Então, essa tabelinha é bastante interessante. Né? Exercício. Crie 100 subredes com barra 16. Bom, gente, o 100 não está aqui na tabela, né? Mas eu tenho quem? O 128. Então, se eu quero 100 subredes, eu vou dizer para o meu chefe, olha, 100 eu não consigo. 128 eu consigo. É sempre assim. Eu sempre tenho que aproximar o requisito, tá? Ou de subrede, ou de o que quer que seja, eu sempre tenho que aproximar para cima para um número que seja 2 elevado a algum inteiro. Tá? É assim que eu resolvo os exercícios, ok? Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho que ele quer que eu divida em 100 subredes. O que eu faço, gente? Eu pego e vou, quem é 100 aqui, ó, barra 23. Então, cada uma das subredes vai ser barra 23. Tá? E aí, eu vou ter aí cada um dos endereços, esse aqui, esse, por exemplo, 172.16.00 barra 16, eu vou dar saltos aqui nesse número aqui, para poder cada um deles ser o barra 23. Tá certo? Ok? E de resultado, eu tenho o seguinte, ó. Abre as subredes barra 23 aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, 172.16.00, 172.16.20, 172.16.40, ou seja, eu vou pulando de 2 em 2. Tá? Da onde veio esse 2 em 2 aqui? Observem como é simples. Voltando à tabela, é barra 23 que eu quero, não é? Por que eu quero barra 23? Porque eu quero 100 subredes. 100 subredes, está aqui, o mais próximo para cima é 128. Observando barra 23, eu vejo que ele tem aqui, ó, nesse octeto que está pulando de 2 em 2, olha só, eu tenho umzinho aqui, um monte de umzinho, mas eu tenho esse 0 aqui, tá vendo? Esse cara aqui, ele pode variar 0 e 1. Ou seja, ele pode ter o valor 0, o valor 1. Então, eu tenho o valor 0 e valor 1 numa subrede, aí eu tenho que alterar o número para poder dar o valor 0 e valor 1 na outra subrede, e assim por diante. Tá certo? Por isso é que vai de 2 em 2. Ao passo que, se eu tivesse, por exemplo, um barra 22, eu teria que ir de 4 em 4 aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um barra 17, aí eu teria que ir de quanto em quanto? De 2 elevado a 7, de 64 em 64. Certo? De 128 em 128, desculpe. Tá? Aqui, ó, eu tenho 6 bits, 2 elevado a 6, de 64 em 64. E assim por diante. Tá? É assim que a gente faz as subredes. Né? Ok? Mais um exercício, ó. Crie 1000 subredes com prefixo barra 8. Tá? É claro que para criar 1000 subredes eu preciso de 10 bits, porque 2 elevado a 10 é 1024. Tá certo? Se eu preciso de 10 bits, se eu tinha um barra 8, eu vou passar a ter um barra 18. Que 8 mais 10, 18. Tá certo? E com esse barra 18, né, se eu for observar o número de bits, eu observo que tem ali 6 bits 0. Então eu vou ter que ir de 64 em 64. Tá certo? Na minha rede. Observe uma coisa interessante aqui, gente. A gente tem aqui um vai 1. Tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho 0, 64, 128, 92. Eu estou somando de 64 em 64, ok? 0, 64, 128, 192. O próximo seria 256. 256 não pode estar aqui. Então o que eu faço? A próxima rede vai 1, vai ser o 1 aqui e vai zerar de novo. Tá certo? Mesma coisa que eu faço com os números decimais. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou do 9, eu tenho que pular para o 10.
A mesma coisa aqui, a gente chega 064, 128.92. Quando chega no 256, eu tenho que pular, vai virar 10. Tá certo? Ok? Beleza. Aqui a gente tem mais um videozinho explicando essa questão de subredes, é importante assistir. Tá? Um exercício e um laboratório. Tá? Esse laboratório aqui, se vocês quiserem, dá para fazer no Packet Tracer também, ou no CML2, como a gente já explicou em outros vídeos, tá? Beleza. Espaço de endereços IPv4 privado de subrede pública. Tá? O que vem a ser esse negócio? Aqui, ó. Eu posso configurar a minha rede local para todos os computadores terem acesso à internet. Tá? Então, todo mundo aqui tem acesso à internet usando NAT, como a gente já viu. Né? Mas e se eu quiser que gente da internet acesse as minhas coisas aqui dentro? Será que eu posso fazer isso? Bom, se eu faço o NAT sem fazer nada, eu não consigo fazer isso. Ou seja, os computadores aqui dentro, os endereços são traduzidos para o endereço IP do lado de fora. Já era, meu amigo. Ninguém mais sabe como é que chegar de fora para dentro. Ninguém sabe quem está acessando lá. Porque para quem está aqui fora é sempre o mesmo endereço IP. Tá certo? Porém, eu posso configurar o roteador para quando ele receber uma solicitação de um determinado serviço, que nós vamos ver mais à frente que isso vai corresponder a uma porta, ele automaticamente direcione para quem? Para o servidor daquele serviço. Ou seja, chega uma solicitação para uma página web, porta 80. O roteador vai chegar, isso é para a porta 80. O meu administrador me configurou que quando acontecesse isso, passa esse pacote aqui para o servidor web. Tá? Então, o servidor web vai poder responder a essa solicitação externa. Tá? Esses computadores, ou esses servidores, ou esses serviços que ficam com endereço IP privado, tá certo? Mas com acesso público. Ou seja, se eu botei um 9268, 10, 20, 30, eu peguei esse com 9268, 100 e 200, por exemplo, eu digo que esses 100 e 200 vão ter visibilidade pública. Eles vão estar numa zona DMZ, zona desmilitarizada. Tá? Então é isso que a gente pode configurar numa rede. Tá certo? Ok? Claro que eu escolho alguns endereços para isso. Ok? Beleza, gente. Quando a gente divide uma rede /24 em redes menores, tá? O que a gente está tentando fazer com isso? Tentando desperdiçar menos endereços IPv4. A gente faz isso principalmente com endereços que são endereços de internet. Por exemplo, um provedor vai te dar um endereço público. Tá? Ele não vai te dar um /24. Ele vai te dar um /30 ou um /32. Só um endereço IP para você. Certo? Então você só pode usar um. Como é que ele faz isso? Dividindo em subredes. Se você é uma empresa, ele pode ser bonzinho contigo e te dar um /27. Aí você vai poder usar lá os 8 endereços IPs. Ele te dá um /23, você vai poder usar 128 endereços. Tá certo? Então, o provedor divide o bloco de endereços que ele tem em blocos menores para poder sublocar isso para você. Tá certo? E economizar, porque endereço IPv4 está muito raro, tá, gente? Então, quando eu uso uma rede, né, para subdividir uma rede interna minha, eu posso dividir em cada uma das subredes, colocar o mesmo número de endereços, ou posso fazer isso de uma forma mais eficiente, colocando exatamente aquilo que eu preciso. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, como ele falou, um /22, tá bom? Um /22, então aqui eu preciso, digamos, de 40 endereços, 25 endereços, 15 endereços, 10 endereços, 30 endereços. Então digamos que eu tenho que dividir todos eles
Todas as sub-redes do mesmo tamanho. Bom, aí, gente, não tem jeito. Se todas têm que ser do mesmo tamanho, eu tenho que pegar a maior de todas, que é essa aqui de 40, e aproximar por cima, né, pessoal? Não tem jeito. 40, qual o número de cima de 40, que é 2 elevado ao inteiro? É 64. Então, eu vou ter que pegar e colocar 64 endereços para cada um deles. Apesar desse aqui só precisar de 15, eu vou ter que colocar 64 para cada um. Eu vou ter que colocar um /26 para cada um, que é o que tem 64 endereços. Tá legal? Mas, o que acontece lá? Um /26 para cada um. O que acontece? Eu posso, né? Quer dizer, eu vou ver mais à frente que eu posso tornar isso mais eficiente ainda. Tá? Repara, eu coloquei um /26 para cada um. Tá vendo? Eu posso tornar isso mais eficiente ainda, como eu vou ver um pouco à frente com o VLSM. Tá? Mas o fato é o seguinte, se eu não falo nada, digo assim, olha, divide em sub-redes, todas elas de mesmo tamanho. Você vai usar o mínimo possível. No caso aqui foi o /26. Ah, um /25 funcionaria? Um /20 funcionaria? Um /24 funcionaria? Funcionaria. Mas não seria o mais eficiente. Você sempre usa o mínimo que você pode. Tá claro? Beleza, uma atividadezinha aqui. E um Packet Tracer. Lembra que o Packet Tracer é importantíssimo para a sua formação CCNA? Pausa a gravação e faça esse Packet Tracer. Ok, vamos falar sobre VLSM. O VLSM vai pegar aquele problema que a gente acabou de ver e vai dar uma solução para a gente. Como é isso? Né? Tem 2 vídeos aqui para vocês verificarem como é que faz isso. Ele conserva os endereços usando máscaras diferentes para cada sub-rede. Tá? Então, aquela mesma rede que a gente tinha anteriormente, eu vou até usar o exemplo anterior. Tá? Vou voltar para o exemplo anterior aqui, para a gente observar aqui. Vamos observar o nosso exemplo anterior, para ficar mais fácil. Aqui eu tenho 40 endereços, então eu preciso de um /26 aqui. Mas aqui eu tenho 25 endereços, ou seja, arredondando para cima dá 32. Então basta um /27 aqui. Aqui eu tenho também 30, basta um /27 aqui. Já aqui eu só preciso de 10 endereços, eu posso usar um /16 aqui. Desculpe, 16 endereços, tá? Eu posso usar um /28 aqui, que dá 16 endereços. E aqui também, e aqui não, aqui eu tenho que somar 2, vai me dar também um /27. Tá? Então, eu posso e devo usar máscaras diferentes para diferentes sub-redes. É isso que o VLSM vai fazer. Tá? Como ele faz isso? Né? Ele faz isso dividindo a sub-rede, como a gente divide uma pizza. Tá? Por exemplo, uma pizza pode ter 4 fatias, aí fica 4 fatias iguais para cada um. Mas se eu divido uma pizza em 8 fatias, eu posso dar 2 fatias para um, uma fatia para outro, 3 fatias para outro, né? E aí eu tenho uma divisão em quê? Em tamanhos diferentes. É assim que a gente vai fazer. Tá? Então ele pega aqui um esquema, que é 192.168.0/24, que é a rede grande, tá? E divide aqui, ó. Aqui ele dividiu igual, /27 para todo mundo. Ou seja, colocou esse que precisa de 25, de 20, de 15, de 28, né? Todos eles a mesma coisa, que é o mesmo requisito. Agora, e se eu tivesse aqui uma necessidade diferente? Aqui, ó, 25, não esse. Tudo /27. Tá. Se eu tivesse requisitos diferentes igual do slide anterior, né, eu ia subdividir a divisão, tá certo? Eu ia pegar e cada fatia dessa pizza eu ia poder dividir ao meio, ou em 4, ou em 8, de modo a atender as minhas necessidades. Eu posso pegar mais de uma fatia para fazer isso, né? E assim eu vou distribuindo os meus endereços de rede inteligentemente. Sempre distribuindo de cima para baixo. Repara, gente, aqui a gente está aprendendo o que é VLSM, mas não como se faz VLSM, quando a gente calcula. O cálculo está justamente nesses vídeos que estão aqui que vocês devem assistir. Tá? Ou vocês podem também assistir a minha aula sobre números mágicos, que a gente conversa bastante sobre isso também. Tá?
Ok? Beleza? Bom, quando a gente faz um planejamento de endereço de rede IPv4 bem planejado, tá? O que a gente está querendo dizer com isso? Digamos que eu tenho um bloco de endereços, 192.168.1.0 até 192.168.1.255. Eu posso classificar os meus clientes dentro da minha rede com vários tipos de classificação. Por exemplo, dentro da minha rede, eu tenho os computadores normais. Então eu digo o seguinte, olha, do ponto 1 até o ponto 100, ou seja, o 9268.1.1 até o 9268.1.100, eu uso para os meus clientes. Ou seja, o computador que está na secretaria, o computador que está na sala dos professores, esses vão usar de 1 a 100. Para os servidores, digamos que eu reserve de 101 a 120, tá certo? Então esses vão ficar os servidores, impressoras e etc. Já para os servidores, aqueles que estão na DMZ, lembra? Eu posso colocar eles do 151 até o 160. Tá? Para dispositivos intermediários, digamos, roteadores, switches, eu posso usar do 170 até o 180. Tá? E para o gateway, padrão da minha rede, eu posso usar, por exemplo, o último endereço, .254. Tá? Então, é uma maneira inteligente de planejar a minha rede. Tá? Mas uma coisa muito legal também, que a gente pode fazer com isso, é replicar o mesmo esquema, a mesma política de endereços para subredes diferentes. Então, eu fiz isso para 192.168.1.0, não fiz? Eu faço exatamente igualzinho para 192.168.2.0, ponto 3.0, ponto 4.0 e assim por diante. Tá? Olha mais um Packet Tracer aí, pessoal. Super, mega, hiper, giga importante. Tá? Pausa a gravação e faça ele. Temos aqui a finalização com um Packet Tracer final de projeto e implementação, muito completo, tá? Também aconselho a fazer. Tá? Um laboratório que faz praticamente a mesma coisa. E aí, um resumo deste módulo 14. Ok? Ok, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta com o módulo, que a gente fez o módulo 11, desculpe, e vamos para o módulo 12, que é sobre IPv6. Aguardem.